Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu preciso repercutir com vocês algumas das frases que foram ditas pela direção de futebol, o núcleo que comanda o futebol do Grêmio, na reunião do Conselho Deliberativo de ontem à noite, né? Reunião que aconteceu lá na faculdade, na PUC, porque a Arena ainda está com a sala do Conselho Deliberativo impossibilitada depois das cheias no Rio Grande do Sul. E nós fizemos a cobertura aqui pelo canal, no Collab, lá também com o canal da Rádio Mortal, mas eu fiquei com algumas frases que eu até anotei aqui, estão todas anotadas aqui no meu caderninho, na saída de alguns conselheiros que nós ouvimos e que expõem, por exemplo, parte do que pensa a direção de futebol do Grêmio atualmente. E isso acabou me preocupando. Mas vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Zapay, já vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, que é o aplicativo que vai te ajudar a, por exemplo, regularizar a situação do teu carro. No que diz respeito, vamos pegar, por exemplo, um assunto, licenciamento, né? O teu licenciamento 2024, ele já era para te ter regularizado, deu algum problema, tu vai chegar agora, tem uma cota única. Vou te dar duas dicas que tu pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Primeiro, tá? Pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito? Pode, mas tu tem que usar o cupom BAGÉ20. Mas, usando esse cupom BAGÉ20, tu já vai ganhar 20% de abatimento, de desconto nas taxas da tua negociação. Então não perde tempo, ó. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Anotei algumas das frases aqui, tá? Lá, Antônio Brum, vice-futebol do Grêmio, presidente Alberto Guerra, Luiz Wagner Vivian, o diretor executivo de futebol remunerado, eram três das pessoas que estavam naquele momento também para falarem dos números, do déficit que o Grêmio tem no primeiro trimestre do ano, que chega na casa lá dos 49 milhões, mas tem um incremento em relação ao ano passado. E claro que a gente tem que debater os números, tá? Porque eles são fundamentais. É a partir daí que tu pode entender que um clube está forte ou não para poder buscar contratações. Mas o futebol, quando o assunto é o futebol na reunião do Conselho Deliberativo, é sempre o assunto mais esperado. E ele foi deixado de forma estratégica para o final. Por quê? Porque aí o começo começa lá, o começo é bom também. O início da reunião, ela fica mais cansativa, daqui a pouco o cara não gosta muito de ouvir números, meio que perde a paciência, e com muitos conselheiros aconteceu isso, o cara pega, sai e vai embora. E não fica para o grande confronto, entre aspas, que é o debate do futebol. Algumas das frases que foram ditas, tá? Abrindo aspas aqui para a diretoria do Grêmio. Nos reforçamos bem com Rodrigo Caio e Gemerson. Primeiro, o Rodrigo Caio tem 16 minutos jogados pelo Grêmio até agora. E a gente não sabe o quanto o joelho do Rodrigo Caio pode suportar. Se não tiver nenhum problema, a gente acredita que ele tem a capacidade de jogar. Gemerson, ele nem estreou ainda. O Gemerson não estreou, ele não jogou com a camisa do Grêmio. Mas a gente acredita que o Gemerson, que jogava no Atlético Mineiro, vai dar certo aqui. Trouxemos bons goleiros. Também, o Marquezinho está provando que tem que ser o titular. O Rafael Cabral, na minha opinião, não precisava ter vindo. Tem a celeuma aí do rodízio de goleiros, que o Renato alegou que o Marquezinho estava sentindo quase que uma lesão, o Marquezinho disse que não era nada disso, enfim, a celeuma vocês já conhecem. E aí o Odorico Roman, que foi candidato à presidência do Grêmio, inclusive, disputou a presidência com o presidente Alberto Guerra, ele deixa a sala do conselho num determinado momento, e aí o César Fabres e o Felipe Conrad, que estavam lá na cobertura juntamente comigo, eu do estúdio e eles lá no front, lá na reunião do conselho, eles perguntam na passagem pro Odorico Roman: e aí, Odorico, o que dá para falar aí sobre o que está sendo dito lá dentro? Frase do Odorico Roman: de concreto nada, só fantasia. Isso já dá um resumo. Ah, não, mas o Odorico é oposição. Sim, mas nesse momento nós temos que considerar o que é dito. E o que foi dito na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio é justamente o que a direção de futebol pouco fala, mas o Renato fala pela direção e passa realmente uma visão disso que disse o Odorico aqui, quase que uma ilha da fantasia. Aí, em determinado momento, o Brum foi perguntado sobre os critérios, né? Pô, que critérios vocês utilizaram? Acho que foi o Felipe Jardim, conselheiro, se não me engano, que fez essa pergunta. E a pergunta é muito boa, né? Vem cá, que critérios vocês usaram para contratar o João Pedro Galvão, o Iturbe e o Bessosi? 3 jogadores da janela do meio do ano passado. Resposta do Brum: os mesmos critérios que utilizamos na contratação do Soares.
Aí tu pode entender essa resposta como uma ironia, pode entender como uma certa soberba. Não dá para botar na mesma frase, né? O Soares com esses outros jogadores que foram citados. Aí foi perguntado em determinado momento sobre venda do Cuiabano. O que aconteceu para que se vendesse o Cuiabano? Aí outra crítica muito forte, que até o conselheiro Guto Peixoto também destacou no nosso microfone, foi de que se questionou muito o porquê da venda do mando de campo por um valor abaixo do normal, R$1 milhão, e ao lado do estado do Rio de Janeiro. Tanto é verdade que o Grêmio jogou contra o Botafogo como mandante e a torcida do Botafogo se deu ao luxo de fazer um mosaico, como se estivesse jogando no seu estádio sob o seu mando. Sobre a venda do Cuiabano, tá? A resposta foi a seguinte, ó. A venda do Cuiabano foi uma oportunidade de mercado. Não foi. O Cuiabano tem 21 anos. O Cuiabano foi vendido aí na casa dos 7,5, 8 milhões de reais. 21 anos. Ele hoje não é que ele tá jogando bem. Inclusive ele fez gol contra o Grêmio nesse jogo lá de Cariacica. O Cuiabano hoje, por qualquer site de estatística e para quem vê futebol, o Cuiabano é o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro. E o Cuiabano foi vendido aos 21 anos por menos de 8 milhões de reais. Isso não é oportunidade de mercado jamais. Aqui teve incompetência, se avaliou mal. Por que o Cuiabano vivia machucado no Grêmio e ele não se machuca no Botafogo? Por que o Cuiabano parece que tinha problema na noite de Porto Alegre, mas não tem problema na noite do Rio de Janeiro, que é uma das maiores capitais do mundo? Então aqui não tem explicação. O conselheiro Antônio Dutra Júnior, ele nos deu uma entrevista e ele fala que em determinado momento a direção questionada sobre por que tanta dificuldade para contratar, se disse assim, o dinheiro que nós pagávamos para o Soares hoje no futebol é dinheiro de pinga. O mercado está muito inflacionado. Eu acho que essa resposta, ela até faz uma meia-culpa e quem sabe até uma defesa de se pagar 1 milhão por mês quase pelo JP Galvão. Mas ela não condiz com a realidade. O Soares custava 2 milhões e meio de reais. Nós vamos chegar à conclusão que tu, oferecendo um salário de 2 milhões e meio, de 2 milhões ou de 1 milhão e meio, tu não consegue contratar um jogador. Então a reunião do conselho, tomara que ela sirva de algum exemplo. Foi perguntado várias vezes para os próprios diretores do Grêmio o porquê que eles não falam depois do jogo. E aí a alegação é que existe um protocolo e que ninguém mais fala nos clubes. Não me interessa os outros clubes, interessa o Grêmio. Mas eu acredito que possa ter, sim, eu sou um cara otimista e estou acreditando que possa ter alguma mexida positiva em cima de tudo isso. Porque uma coisa é eles ouvirem da imprensa e dos torcedores. Agora eles estão ouvindo do conselho. E eles estão entendendo que o conselho, nesse momento, também não concorda com tudo que está acontecendo. Então, se é só fantasia, como disse o conselheiro Odorico Roman, está na hora deles acordarem, porque a reunião do conselho expôs mais ainda a situação grave que o Grêmio vive. Mas eu quero saber o que tu aí do outro lado da tela pensa sobre todas essas frases. Te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pelos números incríveis que vocês nos entregaram também nesta cobertura especial ontem do Conselho Deliberativo. Até daqui a pouco.